paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Eu tenho certeza que você desfrutou nesse domingo de um banquete que o Senhor preparou já pela manhã, através da palavra, e também do alimento que Ele colocou na sua mesa, para que você pudesse desfrutar juntamente com a sua família. Deus, Ele não deixou de olhar por nós, Ele não deixou de suprir as nossas necessidades. Embora nós estejamos passando por um momento difícil, aos olhos de muitos, motivo de repente até de entrar em desespero, motivo até de trazer preocupações que tomem o seu coração e que façam com que eles não enxerguem a mão de Deus trabalhando. Mas eu quero te animar e continuar falando para você que Deus não perdeu o controle de nada. Tudo que você viveu hoje, tudo que Deus te proporcionou, é porque Ele ama a sua vida, é porque Ele tem cuidado de você e da sua casa. E não vai ser diferente, irmãos. Perdure o tempo que for esse momento em que nós estamos passando. Você tem que saber uma coisa, que foi proporcionado por Deus e que Ele está à frente de todas as coisas. Então eu já quero te chamar para que você possa, nesse momento, juntamente com a sua família, sentar-se mais uma vez aos pés do Senhor e abrir a sua Bíblia no Salmo de número 62, onde nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor para o início desse culto, dessa celebração. Salmo de número 62. Então que você aquiete o teu coração agora e leia juntamente comigo. A palavra diz assim: em silêncio diante de Deus, minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Somente Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. São tantos os inimigos contra um só homem, todos tentam me matar. Para eles não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Pelejam me derrubar de minha posição elevada. Tem prazer em contar mentiras. Diante de mim me elogiam. Em seu coração, porém, me amaldiçoam. Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha, a minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas, como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro da sua vida. Deus falou claramente e eu ouvi várias vezes. O poder, ó Deus, pertence a ti. O amor, Senhor, é teu. Certamente retribuirás a cada um conforme suas ações. Nós vamos ver que aqui o salmista, ele declara, ele fala de uma única salvação. E essa salvação, ele diz que ele espera, a sua alma aguarda em silêncio em Deus. Ele não reclama, ele não murmura, ele não fica questionando a Deus. Ele espera em Deus em silêncio, para que Deus dê a sua vitória. A vitória que ele estava precisando, ele sabia que viria de Deus, não teria outro. Mas ele resolve esperar no Senhor, orando e em silêncio, para que ele pudesse receber a vitória que o Senhor tinha para lhe dar. Ele fala também de uma única esperança. Nós vamos ver que no versículo 5 e 6 aqui ele vai dizer a respeito disso,
Que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente Ele é minha rocha e minha salvação. No Senhor estava a esperança dele, não tinha outra esperança. De repente você pode colocar esperança em homens, pensando que homens vão trazer para você o livramento, que homens vão trazer para você a vitória, que homens vão trazer para você a solução. O salmista aqui está nos ensinando nesta manhã. Ele fala que a salvação que ele necessitava vinha do Senhor e que a esperança dele estava em Deus. E nós vamos olhar e vamos ver que é interessante que em todo o tempo que ele está falando, ele fala que ele estava esperando em silêncio. Ele não estava reclamando, ele não estava falando nada. Ele estava esperando em silêncio no Senhor e confiando que a única salvação e a única esperança estava no Senhor. E também ele vai falar de um único poder. As pessoas olhavam para ele e queriam destruí-lo, queriam tirar ele da posição dele. As pessoas estavam olhando para ele e vendo ele como um muro que estava prestes a cair, uma cerca inclinada. Elas estavam loucas para poder destruí-lo. Elas estavam falando mal por trás dele. Na frente vinham e falavam uma coisa, mas por trás falavam outra coisa. Mas ele fala: Senhor, o poder está em tuas mãos. Ainda que esses homens esperem que eu seja derrotado, ainda que eles esperem que eu caia, ainda que eles queiram me destruir, me derrubar, porque eles confiam na opressão, eles confiam no furto, eles confiam nas suas riquezas. O salmista, ele estava aqui confiando somente em Deus. Ele recebe uma revelação através da sua oração, que o poder estava em Deus e que valia a pena ele buscar, valia a pena ele esperar no Senhor, ele se calar e esperar, porque Deus traria a salvação, Deus traria a ele a esperança dele, que era o livramento através do seu poder, a vitória através do seu poder. Então que nesta noite mais uma vez você possa se calar diante de Deus e ter essa mesma esperança. E se alguém perguntar para você qual é o motivo da sua alegria, de repente por ver você cheio do Espírito, como foi pregado pela manhã, tendo essa esperança e a certeza que Deus é a sua salvação e que o poder virá dele para te salvar, que o poder virá dele para te dar vitória, você possa dizer que Jesus é a sua esperança, que não há outro caminho, não há outro lugar onde você possa depositar a sua confiança, porque é somente Ele, é somente o Senhor que poderá nos dar a vitória. Então que você possa se alegrar mais uma vez na presença desse Deus e saber que esse poder, essa salvação tem sido por sobre a vida de todos, por sobre a vida de todos que tem sido apresentado a Deus, por sobre a vida de todos que tem se lançado aos pés do Senhor, que tem se entregado. E eu já quero colocar aqui, apresentando a Deus, como nós já fizemos no culto da manhã, como nós temos feito nos nossos momentos em que estamos convocando vocês para a oração, vidas que estão necessitando da nossa intercessão. Então nós estaremos orando pelo irmão João, da irmã Lázara, o pai do Carlos Henrique, né? Ele está passando por um momento difícil, uma enfermidade, e precisa da nossa intercessão. O Senhor já tem conhecimento, mas Ele precisa que continuemos intercedendo por ele, assim como a diaconisa Nice, mãe do nosso pastor José Luiz, assim como o nosso pastor José Luiz e a pastora Valquíria, né? A diaconisa Nice, pastor José Luiz, pastora Valquíria foram testados positivos. É Deus que está no controle. Então o vírus veio porque Deus permitiu. O vírus irá embora no momento em que Deus permitir, mas nós cremos que Deus cuidará dos seus e não deixará com que eles pereçam. Então vamos continuar orando pelos nossos pastores, ou continuar orando pela diaconisa Nice, continuar orando pelo seu Benedito, o seu Toto, que teve um AVC
né, esteve internado, já teve alta, está na casa da sua filha, da Cristina, aqui em Caçapava, por alguns dias, mas Deus já entrou com a providência, Deus já estendeu as suas mãos, e nós cremos que o Senhor completará essa obra, não somente na vida física, mas também no coração dele, para trazer a ele a salvação que nós também recebemos da parte do Senhor, e continuar orando que o pastor Helder ter pedido pelo seu filho Eric, que está ali numa empresa em Campinas, e as pessoas têm ali sido infectadas, e ele pede que estejamos intercedendo para que o Senhor continue estendendo as suas mãos e livrando o Eric também. Então eu te peço, feche os teus olhos, porque nós estaremos orando, porque o Senhor estará trazendo uma palavra especial através da vida do Lucas nesta noite para nós. Deus já sabe o que você precisa, Deus já sabe o que eu preciso. Essa palavra virá confirmando todas as coisas, ela virá trazendo a resposta de Deus para mim e para você. Então que possamos orar nesse momento, para que Deus fale aos nossos corações. Pai Santo e Deus querido, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos fazer, Senhor, despertar através do salmista Davi, e abrir os nossos olhos, Senhor, lembrando-nos, ó Deus, porque às vezes nós esquecemos, porque somos afligidos, passamos por angústias, por aflições, por opressões, e muitas vezes esquecemos, Senhor, que a salvação vem de Ti, que a nossa esperança está em Ti, que o poder, Senhor, para nos dar a vitória está nas Tuas mãos, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que assim Tu tens feito, ó Pai, e não será diferente. Desde a antiguidade Tu tens, Senhor, se apresentado desta forma para o Seu povo, e se apresenta nos dias de hoje para nós do mesmo jeito, Pai, mostrando que esse tempo que nós estamos, Senhor, dentro dos nossos lares, o tempo que nós temos tido, Senhor, em estarmos, ó Pai, num confinamento, ó Deus, em estarmos, Senhor, em isolamento, ó Pai, é porque o Senhor quer nos mostrar realmente isso que o salmista nos mostra, que a salvação está em Ti, que o poder está nas Tuas mãos, e que a nossa esperança e confiança deve estar, Senhor, também voltada para Ti. Por isso, Senhor, nós cremos, ó Pai, que assim como o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuidará desses que foram apresentados em Tuas mãos. Cuida, Senhor, cuida, ó Pai, do irmão João, cuida da irmã Nice, Senhor, do pastor José Luiz, da pastora Valquíria, cuida, Senhor, do seu Benedito, Senhor, do seu Toto, cuida também do Eric, e de todos os outros, ó Pai, que estão enfermos e que precisam, Senhor, da Tua intervenção. Nós oramos colocando nas conchas das Tuas mãos e te pedimos, usa agora o Teu filho, Lucas, Senhor, para falar aos nossos corações, como instrumento, como trombeta nas Tuas mãos, vem com uma unção dobrada por sobre a vida dele, trazendo a Tua mensagem, pois nós nos calaremos, assim como o salmista, em silêncio, esperaremos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Desfrute agora da palavra do Senhor e logo mais voltaremos para dar os avisos. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, irmão, boa noite, irmã. Que alegria nós estarmos mais uma vez reunidos, como disse o pastor na abertura. Mais uma vez nesse domingo nós podemos nos reunir para ouvir a respeito da palavra do Senhor e da sua vontade soberana para as nossas vidas. Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele continua sendo muito bom. Eu não sei se você tem participado e se você tem prestado atenção no que tem sido falado nas nossas celebrações online, mas a verdade, uma coisa certa é que Deus está trabalhando em nossas vidas em todos os momentos. Romanos vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei como você tem encarado esses dias, o pastor citava hoje de manhã que já se vão mais de 90 dias nesse método de isolamento, de distanciamento. Eu não sei como você tem encarado esses dias, mas semana após semana, dia após dia, nós podemos ouvir através desse instrumento da internet, nas celebrações online, Deus falando conosco. Na semana passada mesmo, nós recebemos pela manhã e também à noite mensagens poderosas do Senhor para nos consolar, corrigir, endireitar no caminho. E hoje pela manhã não foi diferente.
o Jota foi poderosamente usado pelo Senhor para falar a respeito do Espírito Santo que está conosco, trabalhando no nosso coração, transformando a nossa vida. E essa semana, quando eu estava meditando, me preparando para essa noite, o Senhor falou muito ao meu coração a respeito de processos. E eu confesso que essa foi uma semana um pouco mais atribulada do que o normal. E até nisso Deus estava trabalhando e falando no meu coração. A vida cristã, ela é feita de processos. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, a carta de Paulo à igreja de Filipe. Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Nós vamos iniciar a nossa reflexão dessa noite com esse texto. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo vai dizer logo na introdução da sua carta, nos prefácios ali, ele vai dizer: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na versão revista e corrigida diz: tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. A vida cristã é feita de processos. E quando nós olhamos para essa saudação de Paulo, é muito interessante que nós vamos ver ele elogiando essa jovem igreja de Filipe, ele dizendo que eles são participantes com ele, na propagação do Evangelho, nos seus sofrimentos, nos momentos que ele estava vivendo. E para essa igreja nova e jovem, ele diz isso: olha, eu tenho certeza que aquele que começou essa boa obra vai completá-la. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os processos de Deus para nos aperfeiçoar, para completar a obra que Ele começou na minha e na sua vida. A vida cristã é feita de processos. Hoje de manhã, em um momento da ministração, o Jota citava isso, que a respeito do processo de transformação, processo de santificação. A conversão, ela é algo instantâneo, Nós nos convertemos ao Senhor, nós mudamos de rota, mas a santificação, a transformação, a libertação são processos contínuos. E esses processos caminham conosco até o dia de Jesus Cristo. Lá em Jeremias, hoje de manhã também, eu até conversei com o Jota e falei isso, eu também me lembrava de uma mensagem de junho do ano passado, há um ano. Lá em Jeremias, no capítulo 18, nós vamos ver um texto maravilhoso a respeito do vaso e do oleiro. Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1, vai dizer: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. E essa palavra foi a que nós lemos no ano passado, no mês de junho, eu me lembrava disso. Levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Assim como vasos na mão do oleiro, nós temos sido trabalhados pelo Senhor. E eu me lembrava que nesse dia, em junho do ano passado, nós falávamos a respeito de todo o processo até que um vaso ficasse pronto, A respeito da separação ali daquela terra, daquele material, a escolha do barro e o começo do trabalho com o barro que passava pelas prensas. Depois esse barro ia para as rodas e o oleiro fazia ali um vaso, e quando esse vaso estava do jeito que ele achava que devia ficar, ele ainda passava pela fornalha, pelo fogo, para aí sim ficar pronto para o uso. Processos. E hoje o Jota falava a respeito do ourives, processos que passavam pelo fogo, e eu me lembrava disso, que benefícios a gente falava nessa ocasião o fogo tem trazido para a sua vida. E é muito interessante que quando nós olhamos para a palavra do Senhor,
e nós começamos a pensar a respeito dos processos de Deus para aperfeiçoar e transformar homens e mulheres, e nós vamos ver essas histórias descritas na palavra, nós começamos lá em Gênesis, vendo a vida de Abraão. Se você pensar comigo, lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele podia já falar para Abraão, ou simplesmente dizer: Abraão, seja o que eu quero que você seja, e ele seria. Mas Deus chama Abraão dizendo: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que você não conhece, e eu farei de você. Farei. Não é você, já é. E aí nós vamos acompanhar a palavra e nós vamos ver todo o processo de Deus acontecendo na vida de Abraão. Diante de todas as falhas que ele tinha, diante de todas as dificuldades que ele enfrentaria, Deus trabalhando para torná-lo o que Deus havia prometido para ele, pai de muitas nações. E hoje nós podemos olhar para toda a história e ver como foi importante Abraão ter obedecido a Deus, mesmo sem saber qual seria o final, ter topado participar dos processos de Deus para transformar a sua vida. Depois, se nós seguimos na palavra, nós vamos chegar no livro de Êxodo e nós vamos ver o povo de Israel cativo no Egito. Deus os liberta. E se você pegar um mapa aí, eu não sei se a sua Bíblia no final tem um mapa, você vai ver que a distância entre o lugar que eles estavam ali como escravos e a terra prometida não era uma distância que justificaria 40 anos caminhando no deserto. Esse trajeto poderia ter sido feito em muito menos tempo. Se você gosta de fazer contas, imagine eles andando a 1 km por hora. Se eles estivessem andando a 1 km por hora, e se eles andassem apenas 1 ou 2 horas por dia, esse trajeto seria feito em 3 meses, 4 meses no máximo. Mas eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Por quê? Porque Deus estava trabalhando no meio daquele povo. Processos de Deus. Porque eles tinham que viver os processos de Deus para eles. E aí, quando a gente medita nessa palavra, quando nós entendemos o que aconteceu desde a saída do Egito até a chegada na terra prometida, nós vamos ver que aqueles homens tinham corações duros. E eles eram tão duros que toda uma geração morreu no deserto antes que eles pudessem alcançar a promessa. Toda uma geração pereceu, porque o seu coração não tinha se dobrado ao Senhor de verdade. Os processos de Deus foram acontecendo durante essa caminhada no deserto e, finalmente, depois de 40 anos, eles conseguiram alcançar a terra prometida. Quando nós avançamos mais um pouco na palavra, chegamos até a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E se você começar meditando lá em Samuel, quando Samuel é enviado à casa de Davi, e ali, naquele momento em que ele começa a ver os irmãos de Davi, Deus falando ao coração dele: não é esse, não é esse, se lembra, olha, tem um mais novo lá, ele está cuidando das ovelhas. E quando Davi é ungido, do momento em que ele é separado até o momento em que ele de fato assume como rei de Israel, vários processos aconteceram na vida de Davi. Nós vamos ver Davi enfrentando um gigante, nós vamos ver Davi sendo perseguido por Saul, nós vamos ver Davi enfrentando diversos processos para que Deus trabalhasse no seu coração, moldasse o seu caráter e que ele pudesse ser o rei que Deus queria que ele fosse. E é muito interessante nós entendermos e olharmos que Davi, o homem segundo o coração de Deus, mesmo quando finalmente foi coroado rei, ainda continuou cometendo falhas e erros, e hora ou outra ele voltava para as prensas do oleiro. O vaso estava quase pronto, sendo moldado, e algo se quebrava e ele tinha que voltar no processo. E nós vamos ver isso em alguns momentos na vida de Davi. Mesmo depois que a promessa do reinado se cumpriu, ele continuou precisando passar pelos processos de Deus para ser aperfeiçoado. E nós poderíamos seguir aqui falando de diversos outros exemplos que nós encontramos na palavra, de homens e mulheres que viveram os processos de Deus para passar de quem eles eram até quem Deus queria que eles fossem. E se isso aconteceu com todos esses homens na Bíblia, por que seria diferente comigo e com você? Por que comigo e com você não seria da mesma forma? Deus age conosco dessa mesma forma. Nós também precisamos passar pelos processos de Deus. E é muito interessante nós pensarmos nas formas práticas de Deus agir, né? Porque nós temos na nossa mão, e talvez
nesses dias de distanciamento, de isolamento, que você está com mais tempo, você pegou menos a palavra, mas nós temos na nossa mão uma ferramenta valiosa que nos conduz e nos fala a respeito de todas as práticas que nós devemos conduzir a nossa vida. Mas muito mais do que deixar escrito sobre fé, Deus permite que nós passemos por momentos em que nossa fé vai ser aumentada. Muito mais do que ensinar e de falar a respeito do seu poder, Deus nos faz passar por momentos em que nós achamos que não tem saída nenhuma, para que aí nesse momento Ele possa mostrar o quanto Ele é poderoso. Processos de Deus. Processos de Deus. Qual a melhor forma de aprender a respeito da paz de Deus que excede todo o entendimento do que no momento de calamidade, no momento que nós estamos perturbados, nós experimentarmos sentir essa paz que vem do Senhor? Deus nos ensina de maneiras práticas. Eu e você temos vivido dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, os processos de Deus para nos aperfeiçoar, até que nós cheguemos ao que Ele deseja de nós. E quando eu estava meditando nisso, eu comecei a pensar, lá em casa a gente está vivendo um pouco com a Maria aquilo que nós fazemos com Deus. A Maria ainda não compreende muitas coisas, né? Ela é uma criança, já é uma criança, depois de um ano já é criança, certo? Depois de um ano é criança. Ela já é uma criança, mas ela é uma criança bem novinha ainda, tem 1 ano e meio, mas e por ela ser novinha, ela ainda não compreende algumas coisas. E por não compreender algumas coisas, ela insiste em cometer alguns erros. Por exemplo, a gente não pode bobear. A Maria tem a garrafinha dela de tomar água. A gente não pode bobear e deixar ela com a garrafinha, porque ela vai virar a garrafinha com água no chão, e ela vai jogar água no chão. E a gente chega até ela, limpa o chão, pega ela e fala: filha, você não pode jogar água no chão, você está entendendo? E ela fala: aham. Ou às vezes ela fala assim: entendeu. Ou às vezes ela fala: não pode. E a gente fala assim: ela entendeu. Mas na próxima oportunidade, segundos depois, se ela tiver com a garrafinha na mão, ela vai lá e joga água de novo no chão. No caso da Maria, eu fui pesquisar porque eu fiquei meio frustrado esses dias. Aí eu fui fazer uma pesquisa, pastor, porque eu falei: não é possível que ela não entende. E aí quando eu entrei no YouTube para procurar, eu vi alguns vídeos e falava a respeito da curva de aprendizagem. Tem um tempo, né, para que ela consiga compreender essas coisas, o que de fato pode, o que de fato não pode. Então ela vai testando para ver se aquilo realmente não pode. Será que eles falaram aquela vez, mas e se eu fizer agora? E aí ela não se lembra do que ela tomou de bronca ou que ela tomou de correção na última vez, e ela comete de novo. No caso dela existe isso, e com o tempo ela vai aprender a respeito daquilo que ela pode fazer e daquilo que ela não pode fazer. E quando eu pensava nisso, eu me vi diante de Deus da mesma forma. Quantas vezes eu reclamo com Deus que eu estou passando novamente pelo mesmo processo, e eu falo assim: Deus, mas isso já aconteceu antes, o Senhor já me fez passar por essa situação antes. E quando eu olhava para a vidinha da Maria, para o que ela tem aprontado lá em casa, eu percebi que eu tenho agido dessa forma com Deus. Deus me ensina, me faz passar por um processo, eu imagino que aprendi, eu digo da minha boca que eu aprendi, e na primeira oportunidade eu estou cometendo os mesmos erros que eu cometi antes, exatamente da mesma forma. E aí Deus, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com todo o seu cuidado, me pega no colo e fala: olha, você está entendendo? Não é para agir dessa forma. E Ele nos dá mais uma oportunidade, e mais uma oportunidade, e mais uma oportunidade, mas com um objetivo. Porque no caso da Maria, existe só questão do tempo, ela vai aprender com o tempo. Mas no nosso caso, com relação a Deus, não é só uma questão de tempo. Não é só, não, daqui a um tempo as coisas vão ser diferentes. Não, nós precisamos mudar a nossa atitude. São processos, nós precisamos ir avançando. À medida que nós vamos conhecendo o Senhor, à medida que nós vamos conhecendo a Sua Palavra, à medida que nós vamos entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida, nós vamos avançando nessa comunhão com Deus, nesse relacionamento com Deus, nós vamos amadurecendo e nós vamos mudando, e nós vamos indo para outros processos, outras fases, outros momentos. Talvez, se você se lembrar disso, há um ano atrás, os momentos talvez eram um pouco mais fáceis, e as fases as fases vão ficando mais difíceis conforme a vida vai passando. Mas
também é verdade que na nossa vida também depende de uma curva de aprendizagem, né? Existem algumas coisas que nós poderíamos já ter aprendido há muito tempo. Existem algumas coisas que nós continuamos errando e que nós já éramos para ser mestres naquilo. Nós já devíamos estar ensinando, mas nós continuamos caindo nos mesmos erros. Nós vamos esticando a curva de aprendizagem. Só que esticar essa curva de aprendizagem não é bom, porque significa que nós estamos ficando para trás, nós não estamos avançando no processo. Como você tem encarado os processos de Deus na sua vida? Como você tem encarado os momentos que Deus tem permitido você passar? Como você tem lidado com isso? Será que você tem entendido os processos e os projetos e os planos de Deus para a sua vida, ao ponto de você avançar na sua comunhão com Deus, avançar no seu relacionamento com Deus, avançar no caminho da busca da santidade em Deus, de transformar e de mudar as atitudes que não devem ser, não são de acordo com a palavra de Deus? Será que isso tem acontecido na minha e na sua vida? Ou será que mês após mês, ano após ano, nós continuamos cometendo os mesmos erros e nos encontrando presos nas mesmas coisas? Como você tem encarado os processos de Deus na sua vida? E talvez você possa estar questionando aí na sua casa: Lucas, mas às vezes os processos de Deus causam muita dor e muito sofrimento. Tem hora que eu nem sei se eu vou aguentar. E eu confesso que eu também pensei a respeito disso, mas eu me lembrei do que nós ouvimos na semana passada. O Tiago ministrava e ele falava uma frase maravilhosa: aquele que sofre, vitorioso é. E nós podemos ficar tranquilos, porque não existe sofrimento da parte do Senhor maior do que nós podemos suportar. Existe um texto maravilhoso que está ali em Romanos, eu quero te convidar a abrir. Romanos no capítulo 8. Romanos no capítulo 8, lá no versículo 26, ele vai começar falando a respeito do Espírito Santo, qual o Jota falava hoje de manhã. Da mesma maneira, Romanos 8, 26, da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. E aqui ele vai falando a respeito desse auxílio do Espírito Santo. E quando chega no versículo 31, ele diz: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí ele começa esse texto maravilhoso: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito no versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E no versículo 37, em todas estas coisas, porém, essas coisas ele está citando as anteriores. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, não por nossa causa, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que você tem enfrentado nesses processos de Deus para transformar a sua vida? Você por acaso tem enfrentado a tribulação? Você tem enfrentado a angústia? Você tem sido perseguido? Você está passando fome? Você está nu? Você está passando pelos perigos? Você está enfrentando a espada? Nada disso podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ao contrário, olha que maravilha, todos esses momentos nos fazem, e essas circunstâncias nos fazem nos aproximar mais de Deus. Quando nós passamos por esses momentos difíceis, por esses processos em que parece que a prensa está tão apertada, né? O barro, quando ele vai ser preparado, ele passa ali pela prensa para ele ser misturado. A prensa parece que está tão apertada que está doendo tanto. Todos esses momentos nos fazem nos aproximar mais de Deus, conhecer mais a Deus, entender quem Ele é. E por causa desses momentos, nós entendemos a profundidade do amor de Deus.
Nos momentos de dificuldade nós podemos dizer: Deus não me abandonou, Deus me ama, Ele tem permitido que eu passe por essas coisas, porque Ele tem algo melhor preparado para a minha vida. Ele tem algo melhor preparado para você, meu irmão. Ele tem algo melhor preparado para você, minha irmã. Não desista no meio dos processos. Muitas vezes a gente está preso na mesma etapa do processo, porque chega em um determinado ponto a gente desiste, e a gente tem que voltar lá no começo, e aí a gente chega de novo, a gente tem que voltar lá no começo. Entenda, Deus tem permitido você viver as circunstâncias que você tem vivido, porque Ele tem um propósito muito maior nisso. Deus tem permitido eu viver as circunstâncias que eu tenho vivido, porque Ele tem um propósito muito maior nisso. 2 Coríntios, capítulo 4. Que texto também maravilhoso para te animar nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 8, vamos ler até o final do capítulo. A partir do versículo 8 a palavra diz, o capítulo 4 está falando a respeito dos tesouros em vaso de barro. Olha que maravilha. Versículo 8: em tudo somos atribulados, em tudo, mas não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. E aí ele continua dizendo: também nós cremos e por isso falamos. No versículo 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês. É isso que a palavra está nos dizendo, porque a graça multiplicando-se, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. E aí no versículo 16 ele vai nos dizer: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, não é pesada ao ponto de você não suportar. Fique tranquilo, Jesus deixou isso claro. E é momentânea, também está claro. Lucas, mas eu não consigo enxergar isso. Eu preciso te dizer nessa noite: o que você está vivendo hoje não é o todo da sua vida. O que você está vivendo hoje é uma parte do processo de Deus na sua vida. Ah, mas eu tenho vivido isso há 10 anos. O que são 10 anos diante da eternidade? Nós estamos afastados há mais de 90 dias, quase 100 dias. O que são 100 dias diante da eternidade? Nós contamos as coisas e nós avaliamos, como se nós pudéssemos avaliar alguma coisa, a forma de Deus trabalhar a respeito, a partir dos nossos próprios olhos. Não, Deus não enxerga como nós enxergamos. O calendário de Deus não é de janeiro a dezembro e um ano após outro ano. Não, Deus enxerga o todo. O que nós estamos vivendo hoje, o que você está vivendo hoje, é apenas uma etapa de um processo que vai nos levar para a eternidade. E mesmo que essa etapa dure a sua vida inteira nessa terra, o que são 70, 80, 90 anos diante da eternidade? Nada, nada. Por isso a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso em glória. O deserto que você está passando é de fato passagem, não é o destino final. Nós precisamos entender isso. Eu confesso que essa semana, diante de algumas situações que vem acontecendo, eu questionei a Deus, falei: Deus, por quê? E no momento em que eu perguntei a Deus por quê, eu entendi, a minha pergunta precisa mudar. Não é por quê, é o quê.
Senhor, o que o Senhor está querendo transformar na minha vida a partir dessa situação? O que o Senhor está querendo moldar ou modificar no meu caráter a partir disso? Que sentimentos o Senhor está querendo tirar do meu coração? Que pensamentos o Senhor está querendo transformar na minha mente? O que? E não por quê. Nós ficamos insistindo no porquê, e no porquê, e no porquê, e nós não entendemos que Deus está trabalhando em nosso favor. O que Deus quer transformar na minha vida e na sua vida a partir da situação que nós estamos vivendo. E olha que coisa interessante, como Deus é maravilhoso. Muitas vezes nós vivemos situações únicas e exclusivas, só nós estamos passando por aquilo e Deus está trabalhando no nosso coração. Mas nós temos vivido dias de viver tribulações coletivas. Todos nós estamos enfrentando um mesmo problema. E Deus é tão poderoso e tão maravilhoso que todos nós estamos enfrentando o mesmo problema, mas Ele tem trabalhado no coração de cada um de forma individual. Ele tem trabalhado em uns para restaurar relacionamentos, e Ele tem dado momentos difíceis para que filhos voltem a conversar com pais, maridos com esposas, irmãos com irmãs. Para outros Ele tem dado esses mesmos momentos para afastar de pessoas que não eram para caminhar juntos. Olha que maravilhoso o agir de Deus. Para uns Ele está fortificando a fé dos que estavam desanimados. Para outros que estavam se achando a última bolacha do pacote, o Todo-Poderoso, que estavam avançando nas suas vidas pessoais e achando que tinham controle de tudo, Ele está mostrando: não, calma, eu estou no controle. Olha que maravilhoso. Deus está usando a mesma situação para trabalhar em cada um de nós de uma forma diferente. E é por isso que Tiago vai nos convidar, assim como o Jota leu hoje o texto de Efésios, que fala que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tiago vai nos convidar: alegrem-se, irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Está lá em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 4. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Olha o que o Tiago está dizendo: para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Receber um milagre de Deus instantâneo é maravilhoso, né, irmãos? É muito bom, né? Algo que você não estava esperando e Deus fala: toma, está aqui. Mas como é maravilhoso e como é delicioso nós podemos entender a graça de Deus nos processos que Ele tem na nossa vida. Algumas coisas a gente pode pensar: nossa, Deus podia fazer isso de uma forma mais rápida, mas se nós analisarmos à luz da palavra, nós vamos entender o amor de Deus nesses pequenos processos e nas pequenas batalhas diárias que a gente tem enfrentado. Como Deus tem manifestado a sua graça e a sua misericórdia sobre nós nesses dias. Como Deus tem trabalhado em nosso favor nesses dias. Como Deus tem nos transformado nesses dias. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é um Deus maravilhoso e gracioso. E é muito bom nós olharmos para trás e vermos quantas coisas nós fomos deixando. Pensamentos, convicções, certezas que nós tínhamos. E com o trabalhar de Deus nós vamos entendendo à luz da palavra o que Deus quer transformar, e nós vamos sendo transformados por ela, e nós olhamos para trás e dizemos: nossa, eu pensava daquela forma, olha só, eu agia assim. E nós vamos deixando essa carga pelo caminho. E isso é que a palavra vai dizer também no livro de Filipenses, é onde a gente começou lendo. Um pouco mais na frente, em Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 até o 14, o texto vai dizer: não que eu já tenha recebido isso, ou que eu já tenha obtido a perfeição, é o que Paulo está falando para aquela igreja, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me dessas coisas que vão ficando para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É assim que eu e você devemos caminhar, é assim que eu e você devemos avançar, sendo moldados pelos processos de Deus e deixando para trás
aquilo que não agradava ao nosso Senhor, aquilo que não era para nós carregarmos, nós vamos deixando para trás, porque nós seguimos prosseguindo para o alvo, dia após dia, até que chegue aquele dia, o dia de Jesus Cristo. Tem uma frase, é um ditado, eu acho popular, né, que diz: pedras no caminho, carrego todas, um dia construirei um castelo. Irmão, vai deixando as pedras, vai deixando as coisas que são pesadas. A gente fica carregando e a gente fala assim: não, essa convicção vai morrer comigo, isso é uma convicção que eu tenho, isso é uma certeza que eu tenho, eu vou morrer com isso, e vai morrer mesmo. Deus nos chamou para a vida, e para vivermos essa vida nós temos que nos deixar ser aperfeiçoados pelos processos de Deus. E os processos de Deus exigem renúncia da nossa parte, exigem abrir mão de convicções que nós temos, exigem abrir mão de certezas, de pensamentos, de ideias. Abra mão disso hoje. Entenda o que Deus está querendo transformar na sua vida. Eu preciso entender o que Deus está querendo transformar na minha vida, para que eu possa, como Paulo diz, prosseguir para o alvo, deixando essas coisas para trás, prosseguindo para o alvo. E todas as situações que eu e você passamos fazem parte dessa preparação de Deus, mas nós não podemos ficar presos nos mesmos processos. Passa ano, passa mês, passa semana, e eu me encontro nas mesmas situações, envolvido nos mesmos embaraços, preso nas mesmas correntes. Não, nós somos libertos por Cristo Jesus. Nós precisamos aprender e entender o que Ele precisa transformar, ou o que Ele quer transformar na nossa vida, abrir mão. Muitas vezes a gente fala: Senhor, toma conta do meu coração, a minha vida é tua, transforma o que tiver que ser transformado. Mas nós queremos ficar guardando os cacarecos. Não, abra mão e deixe Deus transformar a sua vida. Eu preciso deixar Deus transformar a minha vida, para que a gente possa viver o que Paulo disse no começo desse texto a essa igreja de Filipe: eu tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Que eu e você possamos entender isso nessa noite. O que Deus quer trabalhar na minha vida, no processo que eu estou vivendo hoje. O que Deus quer falar, o que Deus quer mudar no meu coração, nesses dias que eu estou vivendo. Que eu e você possamos buscar isso, e que esses processos possam de fato transformar as nossas vidas, possam de fato trazer mudança para nós. Nós temos ouvido dos nossos pastores a respeito de tudo isso que tem sido dito, de novo normal e de novos tempos. Uma coisa é certa: as coisas não estavam normais, e nós estamos sendo nesse tempo transformados pelo Senhor, em meio a dificuldades, em meio a lutas. Nós mesmo em casa estamos enfrentando isso agora nessa semana, dificuldade de enfermidades na família. O que Deus quer trabalhar no nosso coração nesses dias? O que Deus quer trabalhar no seu coração nas situações que você está vivendo? Se você está vivendo dificuldades financeiras, o que Deus quer trabalhar no seu coração nesses dias? Se você está enfrentando dificuldades psicológicas, você está aflito, você está desesperado ou você está desesperada, o que Deus quer trabalhar no seu coração nesses dias? Se você está enfrentando uma doença física, o que Deus quer trabalhar no seu coração nesses dias? Uma coisa é certa: nós seremos aperfeiçoados, porque aquele que começou a boa obra, Ele a completará, porque não depende de mim e de você. A verdade é que se dependesse de mim e de você, nós já teríamos desistido, mas aquele que começou a boa obra é fiel e Ele vai completá-la. Nós precisamos crer nisso, e nós precisamos abrir mão para que Ele possa continuar trabalhando nas nossas vidas. Que eu e você possamos ser transformados por essa palavra poderosa. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nós louvamos o Teu nome por mais esse domingo, mais essa semana que se inicia, crendo que nessa semana que está começando, a última semana do mês, e já iniciaremos um novo mês, o Senhor continuará trabalhando em nosso favor. Mesmo que talvez hoje, nesse momento, nesse domingo, nós não entendamos, nós cremos que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Por isso, Senhor, que do nosso coração seja tirado, Deus, toda a raiz que nós vínhamos carregando ao longo desse caminho no deserto. Nós não queremos ser como aqueles que tiveram que perecer no deserto, porque não abriram mão das suas convicções ou dos seus pensamentos.
mas nós queremos ser aqueles que alcançarão a promessa. Nós queremos ser aqueles que caminharão contigo, entenderão os processos, entenderão as dores e as dificuldades que nós encontraremos pelo caminho, porque nós sabemos que algo melhor está preparado para nós. E esse algo melhor que está preparado para nós não é algo que os nossos olhos terrenos podem contemplar. Por isso, Senhor, derrama fé nos nossos corações, para que nós possamos confiar e compreender que o Senhor tem algo maravilhoso preparado para a minha vida e para a vida do meu irmão que está assistindo. O Senhor tem algo poderoso e maravilhoso preparado para a minha família e para a família do irmão que está assistindo. E que mesmo que nós, nesse corpo terreno, não enxerguemos, porque os nossos olhos e a nossa mente não é capaz de suportar ver a glória que o Senhor tem preparado para nós, que o nosso coração tenha essa certeza, que o Senhor está trabalhando, porque o Senhor é o Deus que começou a boa obra e o Senhor é o Deus que vai completar essa boa obra. Nós confiamos em Ti e Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não tem desistido de nós. Nós somos falhos e miseráveis. Todos os dias nós precisamos das Suas misericórdias e nós temos recebido misericórdia, graça e amor todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão. Palavra abençoada, queridos. Deus verdadeiramente nos ama. Deus tem nos dado uma oportunidade tremenda, irmãos, de ouvirmos a voz dEle, de podermos, nesse tempo que Ele tem nos dado, de isolamento. Eu não sei se você prestou atenção na palavra, mas Ele tem nos dado a oportunidade de sermos feitos conforme o seu desejo, a sua vontade, e nos dado a oportunidade de um crescimento. Olha que Deus maravilhoso. Ele olha para nossas vidas e Ele não nos despreza, mas Ele fala assim: eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou dar para vocês um novo tempo, um novo momento, para que vocês possam entender a minha vontade. E é maravilhoso você ver que o vaso nas mãos do oleiro, como foi dito aqui, depois de passar pela prensa, depois de ele ser prensado, como ele vem crescendo, tomando forma. Eu me maravilho com aquilo, de ver o oleiro começar a molhar as suas mãos na água e a trazer aquele barro para cima, e devagar, conforme vai virando, ele vai trazendo e vai crescendo até a altura que é necessário. É assim que Deus tem feito e quer fazer conosco. Ele quer nos fazer crescer até a estatura do conhecimento, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer que nós estejamos deixando de ser meninos e entendamos que fomos chamados para uma obra, fomos chamados para sermos feitos homens e mulheres, assim como Ele falou com Abraão: farei de você. Assim como Ele falou para Pedro: farei de você pescador de alma. Para nós também Ele tem dito: farei de vocês pescadores de almas, farei de vocês aqueles que darão continuidade à minha obra, farei de vocês os anunciadores das boas novas. E para isso nós precisamos nos manter fiéis, irmãos. Para isso o Senhor tem dito para nós que nesse crescimento, nessa oportunidade que Ele nos dá de termos esse crescimento, é justamente para nós entendermos isso, que a nossa parte, a nossa fidelidade com o Senhor, ela deve permanecer. E esse entendimento, esse crescimento vai nos trazer isso. Ele vai nos abrir os olhos, Ele vai nos trazer uma maturidade, e nós vamos deixar de ser meninos. Deus vai falar conosco e nós já não vamos mais voltar naquilo que nós éramos antes. Nós não vamos deixar de ser fiéis a Deus, porque nós temos tido entendimento. Então Deus vai olhar para nós e Ele vai poder falar como
adultos, nos dando um alimento sólido. E nós estaremos dando continuidade, prosseguimento à obra do Senhor. Nós estaremos tendo entendimento que já não podemos mais agir como agíamos antes. Se nós roubávamos o Senhor, nós não devemos mais roubar. A semana passada, no domingo passado, o Senhor, na palavra que Ele me deu, eu lembro que ali o Senhor trazia para a gente um momento em que eu falei do conhecimento, que o conhecimento nos traz a responsabilidade. E quando nós não queremos assumir a responsabilidade, é porque nós entramos no comodismo. Porque a responsabilidade nossa é de trazermos a palavra de Deus para nossas vidas e de praticá-la, de colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Só que se você já viu que quando nós entramos no comodismo, seja em qualquer área da nossa vida, nós começamos a deixar a coisa rolar da forma que está e não queremos a mudança, não queremos assumir o compromisso daquilo que é nosso. Ah não, do jeito que tá bom. Ah não, do jeito que tem sido feito tá bom. Ah não, do jeito que você está falando tá bom. Não está bom. Porque se Deus nos chamou para fazermos a diferença, se nós continuarmos no comodismo e rejeitando a responsabilidade que nos é dada, nós também seremos rejeitados por Deus. É isso que a palavra nos ensina, é isso que nos foi anunciado. Então hoje Deus traz para nós uma oportunidade tremenda de nós podermos refletir e podermos mudar a nossa vida. Se você pensava que não precisava mais vir à igreja, que não precisava mais passar por aqui, que não precisava mais ofertar porque não está tendo culto, Deus está mostrando para você que isso tudo continua. É uma responsabilidade que nós temos. E pela manhã eu falava que nós somos um organismo vivo. E você faz parte desse organismo vivo. E de repente nesses 90 dias, quase 100 dias, como o Lucas disse aqui, você não passou nenhuma vez aqui para ver se a igreja ainda permanece aberta e se ela está no mesmo local. Se Deus de repente mostrou que nós deveríamos sair daqui, mudar, saber o que está acontecendo, o que Deus tem tratado. Você faz parte dessa obra. Você faz parte desse organismo. Eu quero te incentivar a continuar, a se dispor, a ter esse crescimento, a olhar para Deus e desejar essa obra. Pela manhã eu citava dos filipenses, que Lucas também falou aqui, a respeito dos filipenses, da igreja de Filipe. Eles tinham prazer de ofertar, de contribuir com Paulo. E é esse prazer que nós temos que ter, não de contribuir com o pastor José Luiz, como homem, mas contribuir com o pastor José Luiz, como um ungido de Deus, como sacerdote de Deus, que foi incumbido de arrebanhar um povo e de poder apacentá-lo, de poder dar continuidade a uma obra que foi iniciada. Não através de homens, mas através do desejo de Deus, através da vontade de Deus. Então nós vamos ver que o Senhor, Ele não nos abandona. De repente você vai falar assim: ah, mas eu tenho passado por momentos difíceis. O Lucas colocou aqui. Nada disso tem nos separado do amor de Deus. Nada. Deus, Ele continua olhando para mim e para você, da mesma forma de quando você tinha bastante, ou da mesma forma de quanto você tinha pouco e foi colocado no muito, ou tinha muito e foi colocado no pouco. Deus continua sendo o mesmo. Deus, Ele continua agindo da mesma forma, Ele continua te sustentando da mesma forma. Então o amor dEle permanece por sobre a minha e a sua vida. Ele não nos deixou. E por saber disso, o salmista, no Salmo de número 116, no versículo de número 12, ele diz assim: que posso oferecer a Deus por tudo que Ele tem feito? O que você pode oferecer a Deus por tudo que Ele tem feito? Você pode oferecer o seu coração,
Você pode oferecer a sua vida, você pode oferecer a sua fidelidade, o seu compromisso com Deus. É o que o Senhor espera de nós, irmãos. Então eu quero te incentivar a continuar a contribuir com a obra, trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Eu tenho ficado aqui pela manhã. Esse mês nós vimos que houve um recuo, ou houve uma queda por uma preocupação, ou por uma questão de alguns terem ficado desempregados, que nós sabemos que tem pessoas que ficaram desempregadas. E já quero dizer aqui, se você tem alguma necessidade, que você nos procure também, porque nós temos dito isso. Mas dentro daquilo que você tem recebido, você também tem que trazer para a casa do Senhor. Então essa preocupação, ela só vai fazer com que você esteja recuando, com que você esteja ocupando o seu coração com aquilo que não é agradável, com aquilo que vai tirar a sua atenção e vai mudar a sua visão da obra de Deus. Confia no Senhor, continua depositando a sua confiança em Deus, esperando em Deus, porque com certeza Ele vai continuar estendendo as suas mãos, te sustentando, te guardando, te livrando, te dando a vitória que você necessita. Então, nós temos a nossa oferta missionária no próximo domingo. Eu já estou dizendo isso para que você se prepare, para que você possa contribuir também com missões, com aqueles que estão fora. O Wesley estava fora, voltou agora, essa semana. Ele pôde voltar, regressar para o seu lar. Nós contribuímos com ele, com a obra que ele estava fazendo lá em São Tomé Príncipe. Nós temos contribuído com o pastor Nidovaldo, que está ali em Moçambique. Nós temos contribuído no Camboja com a irmã Malu. Então nós temos feito missões mesmo no tempo de pandemia, porque a obra de Deus ela não para, não tem pandemia que segure Deus. Não tem vírus que vai impedir o Senhor de fazer a obra dele, não, porque o vírus também está no controle de Deus e foi Ele quem enviou. E Ele tem nos sustentado para isso, para que essa fidelidade permaneça. Então contribua com missões, como nós temos dito, toda a oferta que vier como transferência bancária, que ela seja feita com o final 5, ou seja, R$5, 25, 55, 105, 205, 1.005 e assim sucessivamente, quanto você colocar no seu coração para contribuir, para que nós sabemos que todas essas que vierem com o final 5, elas são atribuídas a missões e elas serão destinadas para essa finalidade. Também é o mês ímpar. Você lembra qual é o nosso compromisso com todos os meses ímpares? De trazermos os cofrinhos que nós pegamos. Isso tem contribuído também com a obra de Moçambique, para que seja comprado ali material para as crianças, que têm aprendido, que têm tido um crescimento na presença de Deus, através da vida do pastor Nidovaldo e da irmã Elaine que está ali. Então que você possa permanecer firme. Deus é um Deus tremendo, irmãos, e com certeza, como foi dito, Ele aperfeiçoará, Ele continuará, Ele concluirá a obra que Ele mesmo iniciou. Amém? Então que você reflita nessa palavra, que você venha degustá-la, que você venha ruminar durante a semana. E eu também quero anunciar aqui que nós estaremos trazendo para vocês a lista de aniversariantes, porque na quarta-feira já se inicia um novo mês. Então que você possa, logo que receber essa listagem, você possa olhar ali quem são os primeiros e quem está fazendo aniversário nesse mês, e você possa se alegrar com eles, mandando um abraço, uma mensagem, né? Porque de repente você não tem tido contato físico, e nem às vezes até o contato pelo WhatsApp ou por uma mensagem, mas que você possa se alegrar com esse irmão e saber que mesmo no meio de uma pandemia, Deus tem sustentado as nossas vidas, tem sustentado a vida deles, e eles podem se regozijar, completando mais um ano de vida. E também nós teremos, né, durante essa semana, que toda segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, nós temos tido
a hora da história. Então essa agora que vem aqui, a sequência agora é a nossa agenda. Então nós temos a hora da história, toda segunda-feira tem sido ministrada uma história diferente, né? E as crianças têm aprendido, as crianças têm desfrutado também da palavra de Deus. Então coloque o seu filho, né? O tempo que ele perde muitas vezes com um joguinho ou com uma distração no celular ou na televisão, coloque ele sentado nesse momento, às 10 horas da manhã, para que ele possa desfrutar também da palavra de Deus. Terça-feira, Deus tem usado as mulheres de uma forma tremenda e tem dado a elas ousadia e discernimento para que elas possam também fazer as suas lives e possam estar orientando as mulheres, para que elas continuem sendo mulheres de Deus, para que elas continuem sustentando seus casamentos, sendo mulheres sábias, mulheres preciosas nas mãos do Senhor. Então, mulheres aos pés do Senhor. Terça-feira, às 15 horas, que você possa participar dessa live. Na quarta-feira, nós temos tido um momento especial com o pastor Helder, que é o momento do conhecimento da palavra, escola bíblica. Nós temos desfrutado de um ensinamento da palavra de Deus. Deus tem usado o pastor Helder como sempre usou e tem nos dado um momento ali de desfrutarmos dessa palavra, de trazermos o conhecimento da parte de Deus, para que nós não sejamos confundidos e não venhamos cair na cilada do inimigo, porque nesses tempos nós temos que ter a palavra guardada no nosso coração e precisamos conhecê-la. Quinta-feira temos tido também um momento ali que tem sido gravado um vídeo através da vida do Vinícius Pereta, né, que te faço um desafio. Então, quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, também tem sido colocado na rede social um vídeo da parte do Vinícius Pereta, que tem gravado e que tem nos trazido ali também um desafio. O desafio, se você viu nessa quinta-feira, ler o Salmo de número 119. Espero que você esteja seguindo e cumprindo isso na sua vida. Sexta-feira, mais uma vez, temos a nossa convocação de oração, né? Estaremos trazendo para os irmãos aí uma convocação e os nossos motivos de oração que permanecem para que nós possamos continuar dobrando o nosso joelho, sendo intercessores e tapando a brecha. E sábado, se assim o Senhor permitir, às 19h30, mais uma live dos jovens. Amém, irmãos? Então que você possa prestar atenção nessa agenda que será colocada nas redes sociais, que você possa prestar atenção na lista dos aniversariantes e possa se alegrar com essa obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tendo misericórdia da sua vida. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre, que junto nós possamos dizer amém e ter uma ótima semana na presença do nosso Deus. Deus te abençoe.